Você já parou para pensar quais são os maiores erros na parte financeira que a sua empresa comete? Vou falar sobre isso. O maior erro que eu vejo quando eu entro dentro de uma empresa para fazer o crescimento dessa empresa é saber colocar o preço correto. É a precificação, é saber margear. Porque a maioria das pessoas ele tem medo de colocar o preço correto na mercadoria. E quando você não sabe precificar da maneira correta, sabe o que acontece? Você tem uma margem muito pequena e essa margem geralmente não paga as suas despesas. E quando ela não paga as suas despesas, você, infelizmente, fica no negativo. E se você ficar muito tempo no negativo, daqui a pouco você vai precisar pegar dinheiro no banco. Ronaldo, mas como eu faço para precificar da maneira correta? A primeira coisa que você tem que entender é que existe uma coisa chamada preço mágico. O que é preço mágico? Tem 3 Cs. Existem 3 Cs da precificação. Ou você precifica pelo seu custo, então eu tenho todo o custo da empresa, e aí eu sei que a empresa hoje custa para mim 30% da minha venda, meus custos. Então eu vou pôr no mínimo 40% de margem, tá? Margem, não é markup não, é diferente uma coisa da outra. Se você quiser saber mais, então depois a gente conversa sobre isso. Mas margem, aí eu preciso ter 10% no mínimo de lucro. Então, se a minha empresa custa 30%, vou pôr 40% de margem. Legal, é pelo custo. O segundo é pelo concorrente, que é onde as pessoas pecam muito. Ah, o concorrente está vendendo na X, eu vou vender também. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Dando consultoria numa rede de supermercados uma vez, eu falei para ele, cara, por que você não aumenta o preço do seu pão de sal? Porque se você aumentar o preço do seu pão de sal, você consegue ter uma lucratividade de quase 100 mil a mais por ano. Você sabe o que é lucrar 100 mil a mais por ano? É quase um carro novo que você vai comprar todo ano. Sabe o que ele falou para mim? Ah, não, mas um concorrente está vendendo o mesmo preço que eu. Eu falei para ele, mas por que o concorrente está vendendo o mesmo preço que você? Porque eu não sei. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá perguntar ao concorrente, vou fazer uma pesquisa para entender por que ele vende o pão nesse preço. Aí fui lá no concorrente. Cheguei no concorrente e falei, engraçado, seu pão está nesse preço, por que você não aumenta o seu preço de pão, já que lá em fulano está mais caro? Ele falou assim, eu não aumento porque o ciclano não aumenta o preço dele. Se ele aumentar o preço dele, eu aumento também. E o ciclano sabe quem era? O cliente que eu falei para ele para aumentar. E sabe por que ele não aumentava? Porque o concorrente, que era o cara que estava lá concorrendo com ele, não aumentava. Então ficava os dois sem ganhar dinheiro. Aí eu falei para ele, amigo, aumenta o preço. Aí ele aumentou o preço. Sabe o que aconteceu? Ele só aumentou a lucratividade, porque a venda continuou do mesmo jeito. Às vezes, você tem medo de precificar por causa do concorrente. Ah, mas o concorrente está X. Esquece concorrente. Crie valor para a sua marca. É isso que você precisa, que é o terceiro C, que é pelo consumidor. O quanto o consumidor está disposto a pagar naquele produto, tendo a sua marca, estando na sua empresa. E aí essa parte que eu enxergo, que é o preço mágico. Como assim preço mágico, Ronaldo? Vamos lá. Digamos esse mouse aqui. Aí eu olho o concorrente, né? Todo lugar está custando R$80. Beleza, sem problema algum. Eu não tenho que olhar concorrente. O cliente, o meu cliente, por eu ter um ótimo atendimento, uma ótima experiência, por eu ter uma loja muito legal, por realmente eu tratar ele diferente, né? Ele está disposto a pagar R$87 no mouse? Cara, de repente ele está disposto a pagar 87 e ele não vai brigar porque é R$87. Só que só aí você aumentou quase 12% da sua margem. Você já precificou uma maneira muito mais alta que os concorrentes. E sabe o que vai acontecer quando você começar a vender desse jeito? Adivinha? Você vai ganhar muito mais dinheiro do que os seus concorrentes. E sabe quem vai crescer? Sabe quem vai crescer? Você. E aí as pessoas vão falar assim, gente, o que esse cara está fazendo que está crescendo tanto? Agora ele já está contra a loja, agora ele está contra a loja. É porque você está sabendo precificar da maneira correta. Outra coisa que as pessoas fazem errado. Existem produtos que são produtos notáveis. O que são produtos notáveis? Vamos lá. Um arroz, todo mundo sabe o preço. Um feijão, todo mundo sabe o preço. Um leite de caixinha, todo mundo sabe o preço. Um óleo, todo mundo sabe o preço. Esses produtos, esses eu tenho que acompanhar a concorrência. Esse eu não posso fazer o preço mágico. Por quê? Porque todo mundo conhece preço. Mas existem coisas que as pessoas não conhecem preço. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quanto que é um fermento em pó royal? Você não sabe o preço.
Então esse você põe um preço mágico. Ah, quanto que é um pano de chão? Esse você coloca o preço mágico. Quanto que é, por exemplo, um cotonete, que é um produto que vende muito no supermercado? Ah, ninguém sabe o preço. Esse você pratica o preço mágico. Então, dentro do seu mercado, você tem que entender o seguinte: quais são os produtos notáveis que você não pode abrir mão de aumentar o preço? O resto dos produtos, você pratica o preço mágico. Aumenta a sua margem. Eu tenho certeza que se você seguir essa dica que eu estou falando aqui para você, você vai começar a ganhar dinheiro. E aí você vai entender por que as grandes marcas hoje realmente são grandes. Porque existem produtos que eles ganham dinheiro, eles sabem precificar e margear o produto para sobrar retorno financeiro. Beleza? Um grande abraço para vocês, sucesso!